te disser que a poluição industrial pode ter gerado vários assassinos em série. Existem algumas correntes acadêmicas que tentam explicar o porquê de ter tanto serial killer nos Estados Unidos e os eventuais motivos de uma parcela significativa desses caras estarem numa mesma região. Região essa que começou a ficar tão famosa ao ponto de ser chamada de Campos de Morte da América. Tudo isso foi reunido num livro com uma teoria bem controversa. Oi, eu sou Humberto, eu falo de psicologia e cotidiano. Essa aqui é a Caroline Fraser, uma escritora estadunidense vencedora de um prêmio Pulitzer. Ela é dessa região aqui, o noroeste do Pacífico dos Estados Unidos. Vocês já perceberam que eu tô grifando essa cidade chamada Tacoma. Pois é, a gente vai começar por aí. Pois nessa mesma região, entre as décadas de 70 e 80, abrigou o Ted Bundy, muito conhecido por conta da Netflix, Gary Ridgway, que simplesmente admitiu ter acabado com a vida de 48 mulheres ao longo dos anos, e Israel Keyes, que era um outro serial killer e assaltante de banco. Todos esses caras e muitos outros cometeram seus crimes no que ficou chamado como a Era de Ouro do serial killer nos Estados Unidos. Sim, infelizmente esse é o nome e os caras não são muito bons em classificar certas eras tristes e sombrias da nossa história, mas o que interessa é que esta escritora aqui começou a reunir uma série de estudos acadêmicos e de algumas teorias criminalistas, reunindo neste livro aqui chamado Murderland. A teoria tenta associar que a poluição por chumbo e arsênio causada nesta região de Tacoma fez com que houvessem danos cerebrais em muitos homens e, consequentemente, alguns deles se tornassem serial killer. Sim, isso pode parecer muito estranho, soar esquisito, mas há muito tempo que os estudos acadêmicos comprovam que o chumbo realmente traz certos danos ao cérebro, especificamente para homens. E existem outros artigos que tentam associar a exposição ao chumbo e ao arsênio à quantidade de serial killer nos Estados Unidos. Inclusive, tem um gráfico nesse mesmo artigo que coloca a exposição de chumbo ao longo dos anos, juntamente com o número de morte violenta ao longo dos anos aqui nesse marrom. E a grande questão é que nessa região de Tacoma foi um dos locais, se não o local, com maior exposição de chumbo e arsênio nos Estados Unidos. Como percebemos já, muitos desses criminosos estavam lá por um período considerável de tempo. Inclusive se descobriu que o Charles Manson estava lá por um tempo também. Como essa teoria também associa que não foi só nessa parte de cima que a exposição do chumbo ocorreu, mas também em toda a parte da Califórnia, a possibilidade de se associar com outros serial killers, como o assassino do Zodíaco e o próprio Richard Ramirez. Essa chamada Era de Ouro dos serial killers, que começou na década de 70 e foi diminuindo drasticamente a partir dos anos 90, coincidiu com a intervenção do Estado, que começou a criar mais intervenções legislativas no mercado industrial americano. E assim, muitas indústrias começaram a se mudar de país. Países como o México. E aqui tem uma outra parte bem curiosa dessa história. Pois nessa cidade aqui de Juárez, a gente consegue perceber uma outra questão. A mesma empresa que estava em Tacoma e que teoricamente originou todos os serial killers, fixou uma filial na cidade de Juárez. Coincidência ou não, o número de feminicídios na década de 90 começou a aumentar muito nesta mesma cidade. Esse problema se tornou tão intenso na região que a popularização da palavra feminicídio na América Latina se deu graças aos episódios que lá ocorreram. Esse é um assunto para outro vídeo, se vocês quiserem eu posso fazer também. E essa região começou a ser mais estudada e ficar mais reconhecida, pois os números de mortes violentas triplicaram em 30 anos. A controvérsia se dá obviamente porque não existe um motivo isolado para esse fenômeno ocorrer. Há que se considerar problemas psicológicos e também vulnerabilidade social dentro de um contexto de vida. Diversos pesquisadores tentam refutar essa ideia que somente um motivo específico causa esse tipo de condição, mas a ideia de que a poluição industrial é um fator muito importante na geração de assassinos em série tem ganhado cada vez mais adeptos.